Pessoal, hoje eu trago um vídeo aqui pra vocês que eu já gostaria de ter gravado esse vídeo antes. Mas tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo, né? E eu acredito que esse seja o momento exato. Por quê, Dezão? Porque tá sem futebol, a gente tá todo dia aí trazendo algumas informações pra vocês sobre o mercado da bola. O ainda não aquecido mercado da bola, por enquanto só especulação, né? Quem é que fica, quem é que sai e tudo mais. Mas a pergunta que eu faço pra vocês aqui agora é: qual o perfil do time do Fluminense? Qual o perfil das contratações do Fluminense? O Mário, o Scout, o Matheus, quando vão contratar jogadores, eles têm um perfil definido? Bom, na minha opinião, sim. E esse perfil vem mudando ao longo do tempo, né? Começou lá atrás, quando o Fluminense não tinha dinheiro, com jogadores de idade avançada, que estavam livres no mercado. Ou o Fluminense tinha dois perfis. Jogadores de idade avançada, que claramente com qualidade comprovada, mas velhos já, em fim de carreira, livres no mercado, sem custo, ou jogadores de qualidade duvidosa, que custavam barato no mercado também, refugos de times adversários, reserva de times adversários. E durante um bom tempo o Fluminense trabalhou assim. Deu certo, foi campeão da Libertadores com os velhinhos, né? Depois o Fluminense mudou o perfil. Depois do susto de 2024, o Fluminense mudou o perfil. Ele começou a apostar em jogadores sul-americanos. Não é à toa que o Fluminense hoje tem 11 atletas sul-americanos no elenco. E a pergunta que eu faço pra vocês é: qual é o perfil de contratações que o Fluminense vai utilizar agora na janela do meio do ano? O Fluminense tem um perfil definido? O nosso time hoje, ele preza pela qualidade técnica ao invés da força física. São muitos jogadores baixinhos e habilidosos. Lúcio Acosta, Soteldo, Savarino. O time do Fluminense é um time baixo. O Guga é pequenininho também. Samuel também é pequenininho. O Fluminense não é um time forte e alto fisicamente. E esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, eu já queria ter colocado há algum tempo aqui no canal. Que é o Rafael Rezende, ex-jornalista do Sport TV, ficou agora 2 ou 3 anos como chefe do scout do Botafogo. Ele que montou aquele time do Botafogo, de 23, 24, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Muita gente elogiava, o scout do Botafogo é muito bom, porque descobriu jogadores como Alexander Barbosa, Cuiabano, Bastos, Gregory, entre outros. Descobriu, que eu digo, contratou na baixa, e os caras chegaram, jogaram super bem e fizeram o Botafogo campeão. Ele deixou o Botafogo. E ele fez uma participação no Charla Podcast. O Charla, acho que é o 3º corte que eu coloco do Charla aqui essa semana. Arrebentando aí, trazendo ótimos convidados e ótimas matérias pra gente poder aqui compartilhar com vocês e reagir, né? Se vocês quiserem assistir o episódio completo, tá o Rafael Rezende lá no Charla Podcast, tá? Vamos ver o que o Rafael falou sobre perfil de contratações. Se liga. Vamos lá, cadê? Rafael Rezende. O ponto que eu acho até que, de certa forma, é um tabu, assim, quando a gente fala de futebol brasileiro, era mudar o biotipo do elenco. Que a gente tinha um time frágil fisicamente. E ainda é realidade em alguns clubes do futebol brasileiro, assim. Claro que passa por percepção do jogo, a sua cultura, como você foi criado, o que você acredita. Cara, mas é muito difícil você competir. Nacionalmente já tá cada vez mais difícil, mas internacionalmente, então, praticamente impossível se você não iguala em número de duelos, em posição física, sabe? E a gente tinha uma defasagem clara no elenco que a gente recebe naquela virada de 21 para 22. E quando você não é o time que mais tem capacidade de investimento, é muito difícil que você compita nesses termos. Cara, eu vou tentar competir com o Flamengo e Palmeiras fazendo o que eles fazem, contratando os melhores jogadores. Eu não consigo. Tendo a folha deles, eu não consigo. Qual é o caminho? Vou competir. Né? E eu acho que essa mudança, o Botafogo encerra, e não foi algo que a gente colocou como meta, mas a mudança de biotipo era um padrão, claro. Assim. Tinha até uma brincadeira do projeto Atalanta. Não sei se vocês vão lembrar. A Atalanta do Gasperini, teve um momento que ela tinha o Papu Gomes como jogador cerebral, que tinha um perfil um pouco menor, enfim, era muito técnico. Os outros 10 caras tinham de 1,85 pra cima, assim. Era um time monstro que jogava com perseguição, com marcação individual, o campo inteiro, ganhava duelo e tinha um cara que pensava, basicamente. E o Papu ainda sai brigado, e aí entra no lugar dele mais um cara que já tinha o perfil do resto do time. Então aí viram os 11, assim, não tinha nem espaço, sabe?
E foi uma tentativa nossa, claro, assim, se você pensar no Botafogo de 23... você fala tem os jogadores com aí. Marlon Freitas, Eduardo, Gabriel Pires, Júnior Santos. O Vitor Sá não tem tanta altura, mas força, potência. O Tiquinho. Enfim, o time muda o perfil físico, né? Ou seja, o time muda o perfil físico. E foi justamente essa mudança de perfil físico que fez o Botafogo alcançar as conquistas, as glórias que eles tiveram aí nos anos recentes, né? 2024, mais precisamente. E aí eu trago isso pro Fluminense agora, né? Vamos parar e pensar aqui no perfil físico do Fluminense. O Rafael fala ali, é quase impossível você competir se você não igualar os duelos, combate e tudo mais. E eu fico pensando, será que tá aí o problema do Fluminense? Não só nesse primeiro semestre de 2026, não, mas recente, 2023 pra cá. Galera, já fez 2 anos da conquista do último título, né? Eu lembro quando eu ainda tinha algum contato com o Fluminense, com o Mário principalmente, eu lembro dele reconhecendo isso, que o Fluminense era um time fraco e baixo. E a chegada do Serna, a chegada do Ignácio, a chegada do Bernal, foi justamente para tentar começar um projeto de reformulação do elenco, reformulação de perfil nesse sentido. O Bernal é um jogador alto, o Serna também não é baixo, o Ignácio é alto, o Freitas é um jogador de força física, de imposição física. Não estamos falando aqui de qualidade técnica, estamos falando de imposição física. O Canóbio é outro jogador de muita imposição física, talvez o maior do elenco. E aí começa a me preocupar. Aí chegou o Hulk agora, que dispensa comentários, né? Super forte e tal, muita imposição física. E essa semana eu trouxe aqui a informação para vocês que 3 jogadores não devem continuar no Fluminense nessa temporada 2026. Quais são? Freitas, Bernal e Canóbio. Talvez, ao lado do Hulk, os jogadores de mais imposição física. Claro que futebol não é só força, é técnica. Mas a gente já tem um time muito pequeno, muito baixo. O John Kennedy é um centroavante pequeno. Chegou o Castilho também para aumentar a média de altura do time do Fluminense, mas o titular é o John Kennedy. Então você tem o John Kennedy, que é um centroavante baixo. Você tem o Soteldo, o Savarino e o Lúcio, que são semi-anões. Você tem 2 laterais. O René não é tão baixo assim, mas não é forte fisicamente também. O Guga, baixinho. Samuel, baixinho. O James é grandalhão, mas é magrelo. Se você vender o Bernal, o Freitas e o Canóbio juntos ao mesmo tempo, perdeu os 3. A reposição vai ter que ser a altura da questão física. Vocês viram o Rafael Rezende falando agora aí? É muito difícil você competir no futebol nacional se você não igualar duelos, combates e tal. Futebol internacional, então, impossível. Quando ele fala internacional, ele tá falando nível Europa, né? Então me preocupa um pouquinho. Qual é o perfil que o Fluminense definiu? Ele vai voltar a ser um time de anão? Porque tava mais ou menos equilibrando isso. Se você vende essas 3 peças, o Fluminense vai voltar a ser aquele time frágil, fraco, fisicamente, muito habilidoso, muita qualidade, mas sem força física, sem imposição física, não vai chegar a lugar nenhum. Então eu queria dividir esse pensamento aqui com vocês. Queria trazer esse vídeo do Rafael Rezende para vocês e perguntar: o que vocês preferem? Um time mais técnico ou um time mais forte? Claro que o ideal é a junção dos dois, né? Mas será que isso seria possível? Aquele time do Botafogo, que foi campeão brasileiro da Libertadores, era um time muito forte fisicamente. Qualidade ali, você tinha o Almada, né? Você tinha o Igor Jesus, que é um ótimo centroavante, mas muito mais de imposição. Tem a sua qualidade, claro. É um ótimo atacante, mas de muita força física também, né? Aí você tinha o Alexander Barbosa, o Bastos, Alex Telles. Lateral direito, quem era? Não lembro exatamente quem era o lateral direito. Você tinha o Gregory, de muita força no meio campo. Marlon Freitas, que é muito forte fisicamente também. Luiz Henrique, que é um tanque fisicamente falando, né? É grande, tá ficando cada vez mais forte. Vai pra cima, arrasta a zaga adversária. Aí para e faz um comparativo com o time do Fluminense, fisicamente falando. É muito fraco, fisicamente falando. Talvez até mais técnico, mas muito mais fraco fisicamente.
Então, eu queria saber qual a tua opinião. Deixa aqui nos comentários. Vamos ficar de olho nisso, tá, pessoal? Perfil de contratações. Vamos ver qual o perfil que o Fluminense está de olho no mercado aí, porque isso explica muito os resultados ao longo da temporada, né? Escreva aí. Tô lendo cada vez mais comentários e vou tentar ler o máximo de comentários possível e responder alguns deles aqui para vocês. Tá bom? É isso. Um ótimo feriado. Fique com Deus. Forte abraço. Saudações tricolores.